Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, esse espaço bem gostoso que a gente fala de gestão, de consultoria e um monte de coisa que a gente gosta. Eu sou a Alice Castro e estou aqui hoje com o Rodrigo Teixeira. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Alice, tudo bem? Agradeço a oportunidade e vamos ter longas conversas criativas aqui. Uhul, adoro! Gente, o nosso tema de hoje, né, é sobre criatividade nos negócios. Mas antes da gente entrar no tema, eu já quero convidar você que está nos ouvindo pelo Spotify, né, a seguir, bota na tua biblioteca, né, a nossa playlist de podcast para você estar sempre recebendo novidades. Para você que está nos vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, né? Para que o nosso conteúdo seja relevante na rede, possa ajudar mais pessoas. E também coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui, o que você acha, né, do que a gente está tratando aqui. Nosso tema, então, é criatividade. E, Rodrigo, eu queria que você contasse por que você escolheu esse tema. Gente, quando eu convido as pessoas, eu falo, traz um tema que o seu coração brilha, né? Uma coisa que você ama. E Rodrigo pensou e trouxe esse tema. Então, por quê? Qual que é a tua história com esse tema? Por que criatividade é algo que te comove? Olha, eu acho que a dificuldade que eu tive, né, nem a dificuldade, porque a criatividade, ela exige que você tenha um repertório de coisas para você ser criativo em algo. Eu vou até já chegar depois nessa parte, porque criatividade, né? Mas, e como eu gosto de muitos assuntos, eu fiquei pensando, meu Deus, cara, o que é que eu vou falar? Eu gosto de tanta coisa, de tanta coisa. E aí, o que é que me traz esse brilho, né? A questão, eu pensei, poxa, mas eu nunca mais falei sobre criatividade, até mesmo porque surgiu outras demandas na minha vida, mas de alguma maneira ela está ali, ela está nos bastidores. Eu só não faço falar da criatividade, né? Com as palavras, criatividade nos negócios. Mas criatividade, ela está no nosso dia a dia. E o que é criatividade? E eu vou pegar a palavra aqui, de quem eu aprendi, de quem eu li muito conteúdo, que é do Murilo Gun. Murilo Gun foi uma das pessoas, né, os expoentes aqui no Brasil, a falar sobre criatividade. E criatividade é resolver problema. Se você resolve algum problema, né, você é uma pessoa criativa. Então, criatividade é resolver algum tipo de problema. Mas, na verdade, eu vou até utilizar o termo dele, né? O que ele chama de, não é nem criatividade, porque criatividade tem ali, se a gente for pegar a raiz da palavra, e você ali que gosta, né, de pegar as raízes das palavras ali, pode até comentar depois. Mas, na verdade, é você já pegar as coisas criadas e combinar. Você vai fazer a mesclagem, né? Então, se a gente for pegar as coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, foram as junções de outras coisas que foram também mescladas, que foram combinadas, e assim a gente vai levando a nossa vida. Então, hoje nós temos aqui esse computador, que antigamente só era uma máquina, não sei, né? Mas presumo eu, era só uma máquina de datilografar. Aí foram implementando ali, colocando outras coisas, mas se você for analisar, existe uma câmera, existe uma máquina que escrevia ali, máquina de escrever, existiam outros componentes, e foi feita essa junção. Então, para a vida prática, é aquilo que você resolve, é algum problema que você resolve na sua vida. E empresa, ela é para resolver algum tipo de problema. Né? Se você tem uma empresa e ela não está resolvendo nenhum problema, meu amigo, mude de Você área. tem um problema. Você tem um problema. Olha aí. Você tem um grande problema para resolver. É a hora que você vai colocar a criatividade. E aí, existe uma série de coisas, né? Até para a pessoa se reconhecer como criativa. E tem gente que acredita que criatividade é um dom. Eu não sou criativo. Criatividade. E a pessoa ela esquece que se ela está resolvendo qualquer tipo de problema no dia a dia dela, geralmente as gambiarras, né? Coisas do dia a dia. Quando a gente faz aquelas gambiarras em casa, no Ah, é muito louco. computador, aqui mesmo, MacGyver, né? né? O Os mangá. MacGyver, né? Tem um chiclete e um clips e consegue ligar o Fusca e salvar a humanidade. Cara, ele tá sendo criativo. Ele tá sendo Uhum. criativo, então ele resolveu um tipo de problema. Agora, sim, acontece que as pessoas glamourizam, nessa palavra, né? Colocam muito glamour.
na questão de ser criativo? Ou a pessoa ela tem que ser um artista, ou a pessoa ela tem que ser muito talentosa? É mais ou menos nesse quesito, né? Mas esquece que também é trabalho. Dá trabalho ser criativo. Dá trabalho resolver problemas. Sabe o que é interessante, Rodrigo? Que é muito louco isso, porque eu trabalho resolvendo problemas há muito tempo, né? E se me perguntassem, né, por muito tempo eu dizia que eu não era uma pessoa criativa. A lista, não sou criativa, eu sigo o roteiro. Então, se tem um roteiro, eu vou no roteiro, né? Faço uma matriz de ganhos e perdas, uma SWOT, não sei o quê, e consigo sair dos problemas utilizando o método e processo, que é o meu jeito, mas eu não me considerava criativa. Por quê? Porque se você me der uma folha branca e falar desenha um pato, eu não sei como começar, porque na minha concepção, a criatividade tinha a ver com criar do zero algo, né? Aquela coisa artística. E aí foi muito louco, porque teve um dia eu estava numa reunião de planejamento estratégico com um cliente que é da arte. E eu fazendo. Aí ele olhou assim, Alice, impressionante como que você é criativa. Eu olhei pra cara dele e falei, não, meu filho, isso aqui é método. Ele, tá, e você acha que criatividade não tem método? Que tem que ser uma coisa assim que você para? Aí eu olhei pra cara dele e falei, sério que vocês não pegam um negócio e saem fazendo? Ele, claro que não, tem todo um método pra você desenhar, tem todo. Aí eu, então eu sou criativa e não sabia. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque existe meio que essa, você falou um glamour, né, de que é um dom, que é um talento, que a gente vê muito isso, né, o cara que olha para uma pedra e diz, eu vi a escultura lá dentro e só tirei ela para fora, e na prática tem método para criar soluções, né, e vários deles a gente como consultor, muitos empresários já têm na mão, e às vezes nem usa porque acha que não é capaz, acha que não vai dar certo, né? Não acredita até no próprio feeling e na própria experiência. Né? E quanto mais vivência você tiver das situações mais diversas possíveis, você é uma pessoa que trabalha, vamos dizer assim, na área de consultoria, né? A nossa área aqui de consultor de negócios. Tem como você ser criativo? Porque olha para suas vidas, a vida passada não, né? Mas assim, pelas suas experiências passadas. Nada contra quem acredita, mas olha para suas experiências passadas, suas outras profissões. As empresas pelas quais você já passou. Quando você entra numa empresa, às vezes você já vem até com a ideia, né? Ah, esse problema aqui eu consigo resolver. Mas por quê? Porque você já tem um repertório formado. Então, fica mais difícil quando você tem que criar do nada. Né? E até uma palavra, se a gente for levar para o radical mesmo, literal, cara, a partir do momento que você nasce, você já vai tendo experiências. É difícil você criar do nada. Você vai pegando repertórios, coisas que você já aprendeu, já vivenciou, até mesmo de um universo totalmente diferente. De um filme que você assistiu, um filme de comédia, um desenho animado. E às vezes surge sabe aquele insight? E até um processo, faz parte do processo. Que é a questão ali que você tá. Geralmente o pessoal gosta de dizer que quando tá no banheiro, né? E a pessoa tá tomando banho e tá pensando. E tá pensando em outra coisa, ou tá lavando a louça, acontece muito comigo. Quando eu tô lavando a louça, meu Deus, cada ideia. E às vezes é ruim que eu tô com a mão molhada e não dá para pegar o celular, não dá para anotar. Às vezes eu deixo um post-it perto de mim para colocar as ideias. Olha a munição que você tá dando pra tua mulher, cara. Ela falou, Rodrigo, você não tá precisando ter umas ideias? Não, mas tem opção não. Já tá no script do relacionamento, já tem ali a tarefa dividida. Muito bem. Já tá no processo já. E nesse ponto, assim, pra gente. Aí é uma pergunta, né? Ajuda a gente a ser mais criativo, a gente ter mais tempo para pensar? Por exemplo, né, você falou do lavar a louça, uma meditação, um momento de caminhada, vai correr, vai fazer uma atividade física, né? Coisas que quando você foge da situação, sai de dentro daquele problema, daquela coisa. Isso ajuda a ser mais criativo ou não? Ajuda, eu vou tirar por mim. Como é que minha cabeça funciona? Uma coisa é você também saber como é que você funciona melhor. Eu sou uma pessoa, às vezes, em certos momentos do meu dia, muito elétrica, muito ativa. Então, eu quero estar ocupado. Mas eu sei que, para que eu solucione certas coisas, a gente também, no meu trabalho, né, a gente precisa trabalhar com alguns tipos de soluções, porque, por mais que exista um formato de trabalho, existem demandas pequenas que você precisa solucionar.
Eu gosto de conhecer coisas, ficar escutando várias coisas, assistir aula, ler livros. Eu gosto de ficar ocupado. Mas existem certos momentos em que a sua mente ela precisa sair um pouco da rotina. E às vezes eu faço isso de maneira proposital e às vezes acontece. E é necessário. É necessário por quê? Eu não sei como é que a nossa cabeça funciona, né, em relação a isso, mas quando você coloca muita pressão, como é que eu funciono, né? Se eu colocar muita pressão para resolver algo naquele momento, eu travo. Eu travo legal. Dá logo da tela azul geral mesmo, e eu travo. E como é que vai acontecendo as coisas? Eu vou, em outros momentos do meu dia a dia, eu vou fazendo outras coisas, e às vezes surge uma ideia que eu nem estava pensando. Às vezes você pode fazer isso de maneira proposital, aí você tem que se conhecer, ou você pode tirar um momento para relaxar, caminhar, né, ou tomar um banho, lavar uma louça, fazer coisas úteis, varrer a casa, e aí fica de boa. E podem surgir insights. Por quê? Porque é a maneira como a sua cabeça funciona. Por quê? Porque você não está colocando tanta pressão e até de maneira inconsciente. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu estou falando de coisas práticas do dia a dia. De maneira inconsciente, você deixa a sua cabeça resolver. Quantas vezes você não teve aquela ideia, aquele insight, em contexto, já aconteceu comigo, não sei você, Alice, mas em contexto totalmente diferente. Às vezes a pessoa falou algo e não tinha nada a ver com o que você precisava resolver. Você, cara, Sim. né? Acontece isso comigo. Isso tem. O Einstein, por exemplo, ele quando ele tinha um problema muito grande, ele ia dormir. Dormia com um bloquinho do lado da cama, porque ele sonhava com a solução da fórmula, ele visualizava as coisas, né? E falava isso, né? E depois a neurociência comprovou que sim, né? Quando você está muito focado numa questão, você fica meio que bitolado naquilo e não considera o que você falou, Rodrigo, outros conhecimentos. Porque você vai numa linearidade buscar o que justifica o que é racional. E muitas vezes a solução, né, a criatividade vem dessa combinação de coisas aleatórias, aparentemente, né? Então, uma analogia que você faz que te dá uma ideia de um produto, um benchmarking, por exemplo, quer saber, vou tomar um café. Aí na cafeteria você fala, olha como eles fazem, eu posso fazer isso na minha empresa também, né? Então, realmente sair do ambiente, por isso que fala pensar fora da caixa, né? Você sai daquela caixa que criou o problema, daquela situação que você consegue analisar, e permite que a tua mente viaje para outros ambientes. Eu, por exemplo, tenho a maioria das minhas ideias, soluções, encadeamentos, porque às vezes a gente está dentro de uma situação que não é que é uma situação problema, né? Mas você precisa reencadear para que as coisas encaixem e fluam melhor. Então, nem sempre a criatividade é para salvar o mundo, né? São coisas, como você falou, corriqueiras que a melhor forma de fazer. E eu tenho o hábito, né, de meditar pela manhã. E é muito interessante, até a galera que trabalha comigo morre de rir. Porque eu chego na reunião, gente, hoje de manhã, daí todo mundo na meditação. Assim, eu medito, eu termino aquele momento de silêncio, a minha cabeça parece que, puf, as coisas fluem. Eu fico, nossa, fiquei ontem um tempão na reunião pensando nisso e agora o negócio veio. Né? Nome de produto, mas não é que veio porque, né, passa uma pomba iluminada. Não, é porque a hora que a cabeça aquietou, você consegue encaixando, né? E agora me diz, onde que as pessoas tentam buscar criatividade que não é o lugar? Né? Quais são os maiores erros que você vê na busca da criatividade nos negócios, né? E o que as empresas estão fazendo de errado que a gente precisa alertá-los, tanto os empresários que nos seguem e nos acompanham, quanto os consultores que estão lá conduzindo brainstormings, conduzindo reuniões, que aparentemente estão ali para ajudar a solucionar problemas, né? O que as pessoas fazem de errado? Onde que é esse forçar que não vai sair nada? O primeiro erro, ele é interno e externo. Eu vou falar qual é o erro de maneira geral, principalmente nos negócios. A gente está falando aqui de criatividade nos negócios. Então, onde é que eu percebo o problema? É no julgamento interno. Você julga suas ideias de forma antecipada. E depois você julga as ideias das pessoas, né, da sua equipe, seja de lá quem você esteja reunido, ali no momento do brainstorming,
Pessoal, vamos colocar ideias aqui. Então, às vezes, tem um funcionário ali, ou uma pessoa, sócio, enfim, que está com ideia, está doido para falar. Mas ele está julgando ali interno. Cara, se eu falar isso, a pessoa vai dizer que essa minha ideia ela é besta, é boba. Ou então, a pessoa fala uma coisa e você julga. Não, essa ideia não. Absurdo um negócio desse. Então, quando as pessoas, de maneira prática, quando elas se reúnem, elas já vão com isso na cabeça. O que será que vão pensar se eu falar isso? Não, vou falar não. É besteira. Então, você já matou a sua ideia ali, por medo da outra pessoa matar a sua ideia. É o Sim. julgamento. Então, outra coisa que você precisa se desfazer, na prática também, é você estar aberto ao novo. Né? Uma vez que você deixa de julgar, você está aberto ao novo. Então, essas coisas não conseguem conviver. Se você julga, você não está aberto. Porque existe um... Rodrigo, então quer dizer que não existe um momento para a gente analisar essas ideias? Existe. Mas o julgar é só lá no final. É tipo você vai dar espaço para gerar mais opções. Então, quanto mais opções você tiver, quanto mais repertório você tiver para solucionar aquele problema, melhor vai ser. Então, se você está fazendo uma reunião ali para solucionar um problema na sua empresa, e quanto mais você deixar aberto espaços para as pessoas falarem, opinarem, desenvolver a ideia do colega, melhor vai ser. O pior é quando você já mata a sua ideia e acaba matando as outras pessoas também. Esse é o principal erro, é o julgamento. É o julgamento precipitado. Né? E vem outras coisas, que é a questão de você estar muito apegado à sua ideia. Outra coisa que pode acontecer também, que acontece com muitos empresários, é porque, às vezes, ele se apaixona pela ideia. Eu sou apaixonado pela minha ideia. Nossa, esse problema aqui vai resolver, ou essa minha ideia aqui vai resolver esse problema do consumidor. Seja um produto ou seja uma prestação de serviço. E se não resolver? Aí a pessoa ela fica travada porque ela se apegou tanto. Por isso que tem gente que diz assim, né? Não se apaixone pelo seu produto ou não se apaixone pela ideia. Porque isso pode impedir de você de se abrir para novas ideias. Então você fica tão apegado à ideia que você acha que é grande, não é nada de errado você pensar isso, mas a questão é você aplicar, né? Sim, e aí a gente fica bloqueando potenciais ideias, né? Quando você já toma uma como preferida, né? E aí acontece, eu queria complementar um erro que eu vejo das organizações também, é o pedido de ideias falso. O que é isso, né? Eu já sei o que eu quero fazer. Aí eu chego e falo, Rodrigo, o que você acha? E aí o Rodrigo diz, Alice, eu acho que não é uma boa ideia. Aí eu fico vendendo a minha ideia para o Rodrigo, mas na verdade eu não queria saber o que ele acha, eu só queria que ele se sentisse participando da decisão. Mas na prática, a sugestão dele não foi levada em conta. Tipo, eu não fiz nada com o que eu te perguntei. Então eu vejo que muitas lideranças fazem isso, fazem com os colaboradores e fazem com os consultores. Pede a opinião, pede sugestão para solucionar o problema, mas na prática só faz o que quer. Aí você fica, por que tá gastando a minha inteligência, a minha criatividade, se tu não vai fazer, criatura? Se desde o início você não estava disposto a mudar o seu pensamento ou a acolher novas sugestões. Então eu vejo que esse erro também é do considerar que só o que vem da minha própria mente é válido, é ideal, e mesmo eu pergunto para ser simpático, né, o famoso perguntar por educação, mas na prática não vou usar, né? Então eu vejo isso muito comum, né, dentro das empresas, das lideranças, e vinculado a questões, né, de ego, por exemplo, né, de a ideia é minha, não é sua, então a minha ideia prevalece, porque eu mando, você obedece. Então, eu acho que esses bloqueios até de papéis, né? A ideia veio lá do estagiário que faz um mês que está aqui. O que esse moleque sabe que está fazendo? Não vou aceitar a ideia dele. A ideia é excelente, mas você julga o emissor da ideia, considerando que existe, né, uma hierarquia que prevalece, né? Então, a ideia do chefe é a melhor ideia. Nem sempre, né, gente? Às vezes, e muitas vezes, esse olhar
vinculado a outros fatores, o olhar de quem acabou de chegar na empresa, que está justamente com um pezinho fora ainda, né? Com essa lembrança viva de outros negócios, traz inovação, traz novas possibilidades, e existe sim, aí não é nenhum julgamento, é um preconceito, né? Quando você olha para o cenário, essa pessoa não vai ter boa ideia porque ela é XYZ, porque ela está no cargo XYZ. E você nem escuta, né? Você, ou escuta, mas não ouve, né? Eu vejo que isso também é um problema que a gente, como consultor, vive muito isso, né, Rodrigo? A gente chega na empresa, as pessoas falam pra gente coisas maravilhosas. Aí a gente fala, olha, que tal se a gente fizer isso? Aí o empresário, nossa, que ideia ótima. Você fala, então, foi o teu funcionário, trabalha 5 anos aqui, que deu. Entende? Então, às vezes, os funcionários, se a gente souber, né, nós como consultores darmos espaço, os colaboradores, né, aproveitam a nossa presença para trazer coisas que eles já estavam falando e não estavam sendo ouvidos por preconceito, por um julgamento pelo cargo, né? Ou por outras coisas, enfim. Mas isso é bem comum nas organizações, né? Limitar a criatividade pelo emissor da ideia. E o que você recomenda? É por isso que quando a gente chega em um ambiente novo, é mais fácil, porque o nosso olhar ele está muito limpo. Quantas vezes você já ouviu falar, pelo menos eu já ouvi falar várias vezes, mas eu sempre falei isso. Agora o fulano vê lá do lado de fora, ele faz aquilo que eu sempre falei. Às vezes é uma questão do preconceito, porque, quem é você, né? Às vezes a solução está ali dentro da sua empresa e você não aceita, porque a pessoa ela é de tal cargo, a pessoa, enfim, várias coisas. Pode, né? Vários preconceitos podem estar envolvidos aí para impedir você. Mas aí bom pro consultor, né? Porque o consultor também não vai achar ruim, mas aí ele ensina também ao dono da empresa a estar aberto, né? Ele não vai ficar aqui, ele não vai criticar porque ele não aceitou, mas é ruim para o funcionário, porque ele sempre falou, né? Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para que o dono da empresa enxergue que a equipe dele tem um potencial para resolver os problemas que antes ele não estava conseguindo resolver. O consultor vai lá, resolve um problema geral, né? Resolve o problema da empresa, resolve o problema de relacionamento e fica todo mundo feliz. Pelo menos é isso que a gente quer. E o que você recomendaria, então, né? Quais são as melhores práticas para dentro da organização se estimular, se vivenciar a criatividade de uma forma mais livre, digamos assim, e gerando resultado, né? Porque também a gente busca solução para potencializar os negócios, né? Então, existe um passo a passo, tem um conjunto de boas práticas. Que recomendações você daria para quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje? A gente não precisa inventar roda nesse caso. Uma das coisas que eu acredito serem mais comuns são as reuniões em empresas. Então, como é que está sendo feita a reunião da empresa? Então, as pessoas que estão lá estão sendo ouvidas ou estão apenas recebendo, só replicando a mesma coisa? Tipo, falando as mesmas coisas da reunião passada, as pessoas têm medo de falar. Aí é importante o dono de empresa, o profissional, até mesmo no sentido de vender a ideia, né? Tem gente que tem mais acesso ao dono da empresa, tem gente que não tem, mas vamos pegar as coisas mais básicas do dia a dia, ou às vezes uma conversa ali dentro do próprio setor da empresa. Pessoal, eu tô com um problema aqui. Às vezes a pessoa ela tem um orgulho. Vamos tirar o orgulho, vamos tirar o ego e vamos expor. Pessoal, eu estou com uma dificuldade aqui. Alguém tem uma sugestão? Porque às vezes para você está tão preso àquela circunstância, àquele contexto, que é mais fácil para uma pessoa ou de outro setor resolver o seu problema. Aí entra a questão de ego. Você não quer demonstrar fraqueza, né? Você não quer demonstrar inferioridade, porque se você disser, ou dependendo do seu nível hierárquico, disser que você está com problema, não está sabendo resolver, as pessoas vão julgar. Aí fica um problema geral. Vamos tirar o ego, vamos tirar o julgamento. Rodrigo, mas tu sabe que assim na prática é diferente. Eu já trabalhei bastante no mundo corporativo, eu sei como é que é. É difícil, e aí você tem que vencer primeiro a si, a questão do seu julgamento interno, do seu ego, para depois vencer a outra barreira. Porque se você não pedir ajuda, dificilmente você vai ser ajudado. E se você é dono da empresa, se você não der liberdade, já que você tem essa autoridade, se você não der essa liberdade, der esse apoio, acreditar que as pessoas podem lhe ajudar,
né? Se você não fizer isso, nas coisas básicas do dia a dia, você não vai Sim. ter, e nem precisa chamar criatividade no negócio, criatividade na reunião. Não precisa disso. Né? Pessoal, a gente tem um problema para resolver. O que, que a gente pode fazer aqui? Qual a sua sugestão? Eu vejo também que nesse ponto, né, que você falou se você não permite que as pessoas ajudem, cara, para que ter equipe, né? Você limita o seu próprio crescimento, né? Porque uma das maiores vantagens da gente trabalhar com o ser humano é que o ser humano pensa, né? Então, assim, se você não vai considerar ou ouvir o que essa pessoa está pensando, cara, automatiza a sua empresa e trabalha só com máquina, né? Treina macaco e coloca lá em adestramento. Porque eu vejo muito forte isso, independente do negócio, tá, gente? Todos os negócios. Se você tem pessoas, você tem muitas cabeças pensantes. O que acontece é que, infelizmente, várias lideranças calam esses pensamentos. A pessoa continua pensando, ela continua tendo ideia, ela continua tendo opções, ela faz aquele trabalho, por exemplo, num comércio no supermercado, tem o caixa do supermercado, ele tem todo o trabalho mais operacional, tem o repositor, né? E você pode olhar e falar assim: ah, são pessoas que estão reproduzindo um processo, elas têm que cumprir o padrão, entrar mudo, sair calado e sorrir para o cliente. Ou você pode trazê-las e falar como a gente pode melhorar nosso atendimento. O que você escuta dos clientes que você vê que são possibilidades da gente ampliar nosso atendimento? O que você, ao fazer a reposição, você tem percebido que está ficando mais na prateleira? Será que se a gente botar numa gôndola mais perto dos olhos não melhora? Será que essa marca não sei o quê? Enfim, as pessoas estão o tempo todo observando, fazendo conexões e tendo ideias. Se você não pergunta, ela guarda para ela, né? E aí, uma hora, ela vai ter uma ideia e pensar: ah, mas eu não sei por que eu tenho ideia, eu sou só um operacional mesmo, eu só tô aqui repondo. Ela começa a acreditar na incapacidade de pensar, porque a liderança não estimula isso. Então, é bem importante a gente reforçar esse ponto, né? Não só nas reuniões, mas em qualquer momento que a pessoa chegar para você, líder, e falar: poxa, eu estava pensando, para e escuta. Né? Estimula isso. Ai, que legal que você estava pensando. E que normalmente a gente fala: ah, agora não é hora de pensar nisso. E aí você diz para a pessoa: não pense, só trabalhe. Aí depois acontece um negócio, um problema, a pessoa não sabe resolver, e você fala: mas você não pensa? E aí a pessoa vai te dizer: não, porque toda vez que eu penso, você manda eu não pensar. Pois é. Né? Porque daí aí a liderança fala: mas era óbvio que a solução era essa. Será que é tão óbvio assim? Se você não estimulou em momento algum que a pessoa conectasse coisas e tomasse decisões, quando surge um imprevisto, a pessoa não está, é um músculo que não está sendo exercitado, né? A pessoa não está habituada a lidar com situações e buscar soluções. Então ela vai vai te perguntar o que fazer, ela vai travar. Por quê? Porque ela não foi estimulada. E não se enganem, todo mundo tem isso dentro da sua essência. É da natureza do ser humano, né? Ficar cafifando, né? Como a gente diz, ficar pensando em soluções e propor. Só que as lideranças calam essas vozes. É que o Não Murilo Gun vão. fala que a gente nasceu criativo, né? E Exato. a gente nasceu com a cabeça, vamos lá, de um Da Vinci ou de um Einstein, e conforme o tempo foi passando, pelas nossas vivências, pela nossa criação, a gente foi sendo colocado dentro da caixinha de novo. E para a gente sair dessa caixa é muito difícil. E o mercado ele exige isso. Ao mesmo tempo que no dia a dia ele soca você dentro da caixa, ele exige que você seja criativo. Aí você fica naquela, né? E aí, para onde é que eu vou? Né? Sim. Ai, meu Deus. Mas dentro a socialização que acontece nas organizações, nas culturas, elas podem potencializar ou não isso, né? De acordo com essa postura, né? Como você falou, é reunião, é diário, é a cada momento. A pessoa chegou, falou que está pensando, para e escuta. Quando a pessoa. E aí é uma sugestão que eu sempre dou para os meus mentorados, empresários, etc. A pessoa fala assim: temos um problema. Aí você diz: quais são as nossas opções de solução? Eu adoro fazer essa pergunta de volta. Porque às vezes a pessoa ela, né, traz o problema e fala: chefe, você tem um problema. Plá, e joga o problema. Se você pega e fala: nossa, eu tenho mesmo, deixa eu resolver, você não envolveu a pessoa na solução. Então, esse é uma simples mudança de frase, né? Que fala: além do problema, quais são as opções? E aí, se a pessoa falar: eu não sei quais são as opções, vamos pensar então?
Que aí você estimula a pessoa, porque às vezes é um problema que nunca foi seu como líder, continua sendo da pessoa, só que ela não sabe resolver. Então você ajuda ela a resolver para que ela continue dona daquele problema. Se você aceita que a pessoa te traz um problema e você vai solucionar sozinho, sem envolver quem te trouxe, essa pessoa vai continuar te trazendo problemas. E aí a gente vê empresários, né, e não são poucos, empresários, empresárias, líderes em geral, que contratam pessoas e continuam sobrecarregados. Eu não sei porque eu contrato e nunca consigo tirar férias, nunca consigo me ver livre de problemas. Mas claro, você está contratando corpos e não mentes. Você tem que contratar um corpo com uma mente pensante, né? Estimular, porque as pessoas vêm com esse pensamento, mas a gente, né? Vai, né? A liderança vai. Ah, não, daqui que eu resolvo. Não, você não sabe disso, deixa que eu faço. Nunca vai saber se tu não ensinar. Então, isso é bem importante, né? E se você pudesse dar um recado final, assim, sobre criatividade, uma recomendação final, uma mensagem impactante, Rodrigo, o que você diria sobre criatividade nos negócios? Não julgue antecipadamente. Não faça julgamentos precipitados, porque aí você se impede de chegar em soluções e impede outras pessoas também de chegar na solução de certos problemas. E desapegue também do seu ego, dos seus títulos, das suas experiências, daquilo que você acha que sabe, né, e que as outras pessoas não sabem, né? A questão do julgamento e do desapego. Perfeito, gente! Não, e é muito legal, porque assim, talvez quem começou a ouvir falar criatividade, eles vão dar dicas de como ser mais criativo, e aí você chega, né, e fala, cara, a criatividade já tá aí dentro, é só você deixar ela fluir. Eu não sei se... Alice, na verdade, eu acho que a dica é assim, para de evitar ser criativo, porque você já é, você só tá evitando, porque você tá julgando, né? Sim, para de... justamente... Sabe aquela... Eu não sei se tu pegou aquela época que as pessoas de antigamente, né? Que as pessoas colocavam o bombril na antena. Eu não sei se tu chegou... Cara, eu sou essa a pessoa pessoa resolveu um problema, a pessoa criativa. São coisas toscas do dia a dia, mas... Entendeu? Às vezes você não sabe nem explicar por que pega a mesma funciona, lógica, né? Então, eu sou uma pessoa que eu adaptei muito os meus métodos de aprendizagem. Eu gosto de aprender em certas circunstâncias. Então, eu vou trazer algo prático, né? Não trazendo um pouco aqui, não do sentido da área de negócios, não. Por exemplo, eu toco bateria. Aprendi bateria. As pessoas dizem assim, tu tem bateria em casa? Eu, não tenho. Eu toco carrom. Tu tem carrom em casa? Eu, não tenho. E como é que tu aprendeu? Cara, no sofá, entendeu? Na época que eu aprendi na época, sei lá, 2005, 2006, ouvindo aulas do YouTube, treinando em casa, eu encontrei uma maneira de resolver aquela minha vontade de aprender a tocar bateria. Agora, qual é a melhor maneira, né? A melhor maneira que você pode resolver seu problema? Quem tem o coração baterista bate em qualquer lugar. Meu marido é baterista também, pelo amor de Deus, né? Não pode ver uma colher, uma caneta. Mas sim, se vira, tudo vira bateria. Ó, se for tapaué, é o melhor potezinho para você tocar bateria. Tudo vira bateria. Mas é isso, né? E eu acho que quando você falou, né, o Murilo Gun é uma referência, então quem está nos ouvindo e gostou do tema, né, é uma referência muito boa sobre criatividade. E também olhar para isso, né? Se você tem, além dos seus colaboradores, você tem, né, eu digo que é o privilégio, né, a oportunidade de acompanhar crianças crescendo, observa para as crianças. Né? Até esses dias eu fiz um stories rapidinho, porque os meus filhos, né, eu tenho 2, com 3 anos de diferença, e eles estavam brincando de Uber. O mais velho estava de 4, assim, de cachorrinho, e a mais nova fingia, assim, vou chamar o Uber. Daí ela fazia assim, ele falava, aí ela subia nas costas dele, e ele, onde você vai, senhora? E eles foram andando pela casa de Uber. Aí no final ela conta o dinheirinho, dá o dinheirinho pra ele. E eu fiquei olhando aquilo, eu e meu marido assim, rachando de rir. E aí eu falei, olha a criatividade, gente, brinca de tudo. Aí ele pega a bicicleta, vai brincar de iFood, daí ela também pede, ele vai entregar, aí eles trocam de papel. Então, assim, é uma coisa que já está realmente dentro e não tem tédio quando você é criativo, né? Você não, pensando no caso da criança, precisa de tela, precisa de estímulo.
já está tudo aqui. Às vezes a gente não dá tempo para ser criativo. E isso que acontece com as crianças, muito. Hoje em dia, que tem realmente muito estímulo, né? TV, tablet, etc. Tal, a gente faz isso com a gente mesmo, né? Como adulto. Não dá tempo para pensar. Você tem um problema, você quer que a solução venha imediatamente. Às vezes, o fato de você ficar um pouquinho, né, ocioso, né, sai um pouco do problema. A gente falou, vai tomar um café, vai almoçar, vai lavar uma louça, enfim, vai fazer outra coisa, ou deitar numa rede, ficar respirando, pensando, né, vai te ajudar que esse... E aí, né, eu lembrei disso por conta da referência, né, eu falei do Murilo Gun, que é da nossa geração, e tem o Domenico De Masi, com ócio criativo, lá nos anos 90, né, e ele falava sobre isso, né, a importância de você deixar a sua mente respirar e desfocar da situação problema para que a solução se inspire em outras tangentes, né? De outros lugares que você passou, outras coisas que você viu, como você disse, outras vidas passadas, né? Experiências passadas, que vão surgir essas conexões. E aí, né, para a gente fechar, eu acho muito legal a gente trazer essa conexão da criatividade com a inteligência, né? Porque a inteligência é a capacidade de interligar saberes que você já tem para solucionar coisas. E a criatividade está no mesmo lugar, né, de solução. Então, se você, assim como eu, se achava não criativo, começa a olhar quantas soluções inteligentes, ou seja, conectando coisas que você já teve. Criatividade estava ali também, né? Então, destravar a nossa crença de que não somos criativos nos ajuda a ser mais criativo. A gente se abre, né? Para esse momento. Rodrigo, muito obrigada. Foi muito legal gravar esse podcast com você, né? Acho que a gente conseguiu trazer um tema que às vezes, né, como eu falei, muita gente acha que é a palavra que você usou, né, glamuroso, que é algo que é um talento natural e etc. E quer ter a trouxemos... parede cheia de post-it, né? Puff, tipo aqueles escritórios do Google, da NASA. Não, cara. Se tu tiver só uma mesinha, tu pode ser criativo. Tu já é. Já todos somos, né? Só precisamos parar de nos podar. Muito bem, obrigada, Rodrigo. Fica à vontade, né, para voltar sempre. Foi muito bom gravar esse podcast com você. Eu que agradeço, Alice. Olha, não sei se você conseguiu perceber, né? Olha como eu me empolgo em falar disso. Era um assunto ali que estava meio enterrado, mas ele está ali no background ali, né, da nossa vida, faz parte da nossa vida. Em todo momento a gente está exercitando a criatividade no nosso negócio, por mais que você acredite ou não. Mas se você está querendo resolver algum problema, está resolvendo, meu amigo, você é a pessoa mais criativa. Você só não sabe ainda. Valorize. Então tá certo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Bem, tem mais de onde saiu esse. Se você gostou, já procura aqui no nosso YouTube ou no Spotify, que você vai encontrar outros PDCasts também com outros temas maravilhosos. Beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau.